Oi, gente. Boa tarde. Então, eu deixei uma enquete, né? Deixei um quadro lá para que vocês pudessem votar, para que vocês pudessem dar suas opiniões a respeito de qual tema, né, vocês gostariam que eu viesse aqui explicar para vocês, né? Como eu falei para você, a priori seria de domingo a domingo, mas eu vou tentar fazer de domingo e quarta-feira. Daí, hoje, o tema que, né, venceu foi a diferença, né, as principais diferenças, as diferenças de modo geral, tá? Eu não estou aqui para esmiuçar devagarinho, mas para dizer de modo geral qual é a diferença entre depressão e ansiedade, que infelizmente são dois transtornos que acometem muitos brasileiros e assim, não só brasileiros, né? Pessoal do mundo todo, tá? Então o objetivo desse vídeo de hoje é esse, certo? Então vamos lá. Assim, o senso comum, né, que é a opinião geral, é a opinião das pessoas com base, né, nas suas próprias experiências, da mídia. Eu tenho alguns estudos, porém não tão, né, científicos assim, falam muito a respeito de depressão e falam muito a respeito de ansiedade. No entanto, elas são coisas distintas, né, apresentam de forma diferente, mas que não quer dizer que a pessoa, por exemplo, ela não possa ser, entre aspas, portadora, tá? Entre muitas aspas, tá, gente? Eu vou usar alguns termos aqui e eu peço que vocês não tomem como uma forma literal, tá? Enfim, os dois transtornos, eles podem estar juntos dentro de uma pessoa só, vamos dizer assim, certo? Então, a gente precisa primeiro entender o que é depressão, a gente precisa primeiro entender o que é ansiedade e o que caracteriza cada um desses dois transtornos, certo? Como eu falei no início do vídeo, o senso comum até um ponto ele tá correto, né? A depressão, por exemplo, é caracterizada por questões de tristeza, a pessoa se sente um pouco mais retraída, né? Olha só, não vale... Voltando à questão do senso comum, ele até certo ponto é válido, tá? No entanto, a gente precisa de dados um pouco mais consistentes, tá? Para fazer um diagnóstico, para entender de fato se aquela pessoa possui a depressão, que ela está com aquela depressão. E olha só, são vários níveis, são várias formas. Se vocês não sabem, depressão tá dentro de algo chamado transtorno do humor, que não envolve somente a depressão, envolve, por exemplo, acho que vocês costumam bastante falar, né? Aquela pessoa é bipolar e tal, né? Eu peço até que tenha um pouco mais de cuidado, porque é algo sério, é um transtorno sério, né? E não é assim porque hoje a pessoa tá assim, a pessoa tá assado, tá feliz, tá triste, não é assim, tá? Mas enfim, a depressão está dentro do transtorno de humor, certo? Então, como eu falei no início dessa parte do vídeo, temos sim a questão do senso comum, mas a gente precisa aprofundar um pouco mais o que de fato é essa depressão, certo? Vamos lá entender o que é depressão? Na depressão, geralmente a pessoa se sente incapaz, se sente frustrada, se sente muito, né, como eu já falei, muito para baixo, né? Ela não tem forças, né? Não tem forças para, enfim, seguir adiante. Eu vejo muito, mas tal pessoa tem tanta coisa, tal pessoa tem casa, tem família, mas não é a respeito do que se tem, né? Eu tenho até uma postagem a respeito disso no meu Insta. Então, não é a respeito disso, não diz respeito a isso. E sim como a pessoa se sente, como ela lida com suas emoções, como ela lida com as questões externas e por aí vai. Então, assim, de modo geral, a depressão, ela é um estado, né, que a depender do diagnóstico, ela pode ser leve, ela pode ser moderada, ela pode ser grave. E eu acho que também tem uma coisa muito importante a ser dita a respeito da depressão. Gente, uma pessoa depressiva, ela ri, tá? Pelo amor de Deus, tá? Ou pelo amor do que você acredita. Ela ri, ela se sente feliz, ela tem momentos de descontração, ela consegue sim alcançar outros picos, não somente aqueles picos mais baixos, certo?
Então, cuidado ao julgar. Eu peço sempre que vocês não julguem. Eu peço sempre que vocês acolham. Entende? Acolham. Agora, assim, infelizmente, não é como uma doença, né? Por exemplo, a gente sempre sente uma dor de cabeça, toma um remédio que passa. A gente precisa de um certo tratamento. Né? A gente precisa de um acompanhamento. A gente precisa, sim, de acompanhamento, tá? De profissionais capacitados para lidar com aquela situação. Certo? Então, eu peço cuidado para vocês. Então, é isso. De modo bem geral, bem generalista, a depressão é um estado um pouco mais melancólico, é um estado um pouco mais, né, quietinho. Não em todos os momentos, como eu acabei de falar, a gente sempre, né, tem situações em que a gente vai ficar feliz, né, vai ter picos de alegria, e isso não torna a pessoa bipolar, tá? Por favor. Mas a depressão é isso. É caracterizada, às vezes, por vontade de morte, né? Por vontade de tirar sua própria vida e por aí vai. Certinho? De modo bem generalista, tá, gente? Meu objetivo com esses vídeos é justamente esse, tá? Se a gente fosse falar a respeito dos zilhões de características que a depressão tem, infelizmente vocês não iam ter saco para assistir, tá? Então, meu objetivo é esse, tá? E agora, a ansiedade, tá bom? Vamos lá, ansiedade. Eu acho que todo mundo que vai ver esse vídeo, ou pelo menos 90%, vai se autodiagnosticar como uma pessoa ansiosa. Até porque, se vocês forem no meu Insta, se vocês pesquisarem, né, de forma mais profunda, ou nem tanto, a ansiedade hoje em dia, ela já faz parte, né, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. O que não pode fazer é um grau de ansiedade que interfira, né, no nosso funcionamento cotidiano, no nosso trabalho, nas nossas relações, tá? Mas vamos lá, as principais diferenças entre ansiedade e depressão. Como eu falei anteriormente, a depressão ela é caracterizada por um estado um pouco mais melancólico, né? Não a todo momento, preciso sempre relembrar isso, porque quem é depressivo ri, quem é depressivo sente felicidade, quem é depressivo também, quem tem a depressão no caso, tem momentos bons, né? Tem momentos em que, né, realmente se sentem bem. No caso da ansiedade, a ansiedade ela é desencadeada mais por conta de alguns gatilhos, sabe? De modo geral, tá? Gente, é sempre de modo geral. Eu não tô falando baseado, tá, em 100% dos casos. Eu tô falando de modo geral. De modo geral, por exemplo, eu tenho medo, eu tenho um certo receio de alguma situação específica, de ser assaltado, entre aspas. E eu vejo algo do tipo que me remeta a essa questão. É bem provável que eu tenha uma crise de ansiedade, entendeu? E o que caracteriza uma crise de ansiedade? Taquicardia, sudorese, né? Aquela sensação de não conseguir respirar, né? Você de fato entende que está tendo algo físico, porque está tendo, no entanto você não morre daquilo ali, entende? É seu corpo liberando alguns hormônios, algumas substâncias para que você sobreviva, certo? Então, assim, a ansiedade, ela difere um pouco da depressão, difere um pouco não, difere muito, da depressão a respeito disso, né? O quesito que mais difere é justamente esse. É algo um pouco mais, entre aspas, pra frente, tá? Tem mais energia na ansiedade, tá? Por mais que você sinta-se também melancólico, dependendo, e eu vou falar a respeito dessa dualidade entre depressão e ansiedade, tá? A ansiedade, ela vem de uma forma um pouco mais ativa, né? Um pouco mais, presente, né? Não que a depressão não seja, mas ela vem de uma forma mais intensa, digamos assim, né? Em um curto espaço de tempo. Às vezes você tá de boa, tá? Gente, eu falo assim mesmo, tá? Às vezes você tá lá tranquilão e você tem um gatilho, tá? Que desencadeia aquela sua ansiedade. Por exemplo, eu sou formada, acho que existem muitas pessoas no meu Insta que são formados, muitas pessoas não têm problema com isso, mas muitas têm. Apresentação de trabalho.
Entende? Apresentação de trabalho te dá um frio na barriga em 90% da população acadêmica, tá? Mas assim, não quero generalizar, mas trazendo aqui à luz do que eu tô querendo, né? Tô querendo dizer, o que significa esse gatilho? Olha, eu tenho medo de errar, eu tenho medo de ser julgada, eu tenho medo de não dar certo, eu tenho medos, tá? Eu tenho medos, muitos medos. E daí a gente já começa a tentar se prevenir. Só que é uma prevenção que, infelizmente, o nosso corpo ele não age de uma forma legal, né? É uma prevenção um tanto errônea, tá? Mas, enfim, ó, os passarinhos piando aqui, tá vendo? A natureza é outra história, né? Não tem como ter ansiedade aqui. Lá, na verdade, tem sim, tá? Tô brincando, pelo amor de Deus. Mas, enfim, a principal diferença é essa. A depressão é um pouco mais contida, um pouco mais melancólica, um pouco mais, sabe? Os níveis são mais baixos, né? Você não tem aqueles rompantes, né? E na ansiedade, você a todo momento pode estar ansioso. Você pode estar ansioso por conta de alguns gatilhos, né? E se vocês tiverem alguma dúvida a respeito do que é um gatilho, né? Embora eu tenha explicado de forma mais rápida aqui, não tem problema, deixa aí comentário, fala aí, pergunta, que eu vou explicar, certo? Então a principal diferença é essa. Bom, algo que eu vou falar aqui por último, mas não menos importante. Ansiedade e depressão, elas podem vir uma acompanhada da outra, tá? Ansiedade e depressão, elas podem vir juntas assim. Você pode tanto ter a ansiedade, quanto ter a depressão, entende? Então, por isso, às vezes, o diagnóstico, ou o que você entende por um e por outro, fica bem, sabe? Fica bem complicado. Então, não é que uma coisa, né? Não é que um transtorno elimine o outro. Até porque no início do vídeo eu falei a respeito de transtorno de humor, que é o que... onde a depressão está instalado, e o transtorno de ansiedade, que tem um só para ela, digamos assim, né? Transtorno de ansiedade, e aí, se vocês quiserem, vocês mandam um alô, que eu, né, disserto aqui um pouquinho, explico um pouquinho a respeito de todos os transtornos relacionados à ansiedade, certo? Então, assim, espero que tenha ajudado, tá? E mais uma vez, eu peço que vocês não julguem, né, o problema do outro, porque julgar é muito fácil, julgar é até um tanto covarde, porque infelizmente muita gente precisa passar por aquilo ali para dar valor, para dar, sabe, valor mesmo ao que está acontecendo. E não é o interessante. O interessante é que você tenha empatia, né, tenha uma certa resiliência e entenda que cada pessoa é uma pessoa, né? Assim como eu falei da depressão, a pessoa tem tudo, tem isso, tem aquilo, não é sobre isso, sabe? É sobre questões internas, é sobre muitas vezes uma criação, é sobre muitas vezes a forma de lidar com perdas, com ganhos, com o que quer que seja, tá? É por isso que às vezes as pessoas falam assim, ah, eu tenho medo disso, o que é que eu faço? Falei, olha, não tem muito, sabe? Assim, eu tenho respostas, mas eu tenho respostas generalistas, entendeu? O interessante é que você conheça cada pessoa, que você conheça cada caso, que você conheça cada pormenor, cada coisinha, para poder agir, né, de forma profissional em cima daquele problema em si, certinho? E obrigada, eu acho que o vídeo ficou longuíssimo, eu vou tentar diminuir isso nas próximas vezes, tá? Mas hoje não deu, tá bom? Um beijo pra vocês e até a próxima. Mais um recadinho, rapidinho. Vou botar logo a enquete da quarta-feira. Vou tentar fazer um vídeo, não é tão complicado fazer esse vídeo assim, né? Dependendo do tema. Se você escolher um tema um pouco mais complicado, eu vou ter que postergar um pouquinho mais, certo? Mas estou aberta a feedbacks, estou aberta a questionamentos, estou aberta, né, ao que quer que seja que vocês queiram saber. Vou sempre estar deixando o quadro, né, aquele quadrinho lá de sugestões, de curiosidades, né, do que vocês querem saber a respeito, tá bom? E obrigada, e o vídeo de hoje é isso, tá bom? Um beijo, tchau!